Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, já estamos chegando aqui na reta final do nosso curso, do nosso módulo, inclusive, de História da Igreja Antiga. Espero que você esteja acompanhando bem as nossas aulas e tirando proveito, sobretudo frutos espirituais, de tudo aquilo que nós vemos meditando no aspecto histórico, dos primórdios da igreja, na época mesmo da igreja primitiva, em que, como diria o historiador Daniel Hopes, aqueles personagens, digamos assim, daqueles primeiros séculos, sejam eles os mártires, sejam eles os grandes bispos, os grandes santos e doutores da igreja nascente, estavam agindo, evangelizando, quase como que percebendo ainda a fala do mestre, ainda os passos do mestre. Estavam como que nas pegadas mesmo, observando as pegadas do mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era esse o ambiente que nós observamos nos primeiros séculos do cristianismo, ante o Império Romano, que nós já percebemos que a esta altura ele já se curva, digamos assim, à cruz. Nós já percebemos que já acontece aí este fenômeno curioso que o próprio historiador Daniel Hopes vai chamar de a Revolução da Cruz, se assim bem percebermos, se assim bem observarmos. Então, nós vamos notando que já no século IV, e esta aula se propõe justamente a nós fazermos uma análise do comportamento do cristão, do fiel cristão, no século IV, quando nós já percebemos que a sociedade vai mudando de bases. Nós vamos notando que a sociedade vai saindo de uma realidade paganizante, de uma realidade pagã, já vamos notando a agonia do paganismo e, aos poucos, vamos percebendo que outros valores vão começando a serem implantados na sociedade neste século IV, por ocasião, especialmente, se nós formos observar, do cristianismo que vai ganhando cada vez mais espaço, dentro da sociedade. Vamos percebendo ali que, com o Edito de Milão, de Constantino, a perseguição aos cristãos ele vai cessando, vai cedendo, nós vamos notando isso. E também o próprio império toda a realidade do imperador, vai aos poucos dando crédito a este cristianismo. Nós vamos notando isso, não apenas com Constantino, mas com alguns de seus sucessores. Claro que nós vamos perceber algumas tentativas de retornar à realidade pagã, mas muitas vezes essas tentativas são frustradas. É o que aconteceu com Juliano, o apóstata. Ele entrou para a história com essa marca, chamada de Juliano, o apóstata. Um imperador que veio subsequentemente e que nós vamos notar que ele não teve sucesso na sua tentativa de retomar o paganismo. O paganismo já estava praticamente, de fato, condenado a ir desfalecendo, vamos dizer assim, no século IV. E aí você vai notando que desde os primeiros momentos das nossas aulas, nós percebemos e nós podemos traçar, inclusive, um perfil do tipo do ideal romano tradicional, se assim pudermos notar. Desde o primeiro século, do segundo século, a herança que o Império já trazia de toda uma realidade, seja da República, da própria Roma, até a constituição dela enquanto império, nós vamos notando que existia um ideal romano tradicional, desde as origens mesmo da civilização romana. E isso aos poucos vai mudando de base. Era um tipo de ideal romano que era muito cultivado e que nós vamos percebendo que eles também apresentavam virtudes. Nós já falamos um pouco sobre isso. Só que com a Igreja Católica, que já vai se desenvolvendo cada vez mais no século IV, o grande século das
controvérsias doutrinárias, por exemplo, né? Nós vamos perceber o grande século dos dois grandes concílios, os dois primeiros concílios ecumênicos da Igreja, o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla em 381. Nós vamos notar que neste século IV, que também foi o grande século das almas, se nós notarmos assim, como almas de grandes santos, de grandes doutores, que nós podemos notar dentro dessa condição, como o Santo Atanásio, como o Santo Hilário de Poitiers, São João Crisóstomo, né? Boca de Ouro, que nós vamos observar. E tantos outros que vão surgir, São Jerônimo, Santo Ambrósio, que ele já surge no século IV, o próprio Santo Agostinho, que nasce em 354, né? Em meados do século IV, o grande século dos doutores, né? Da Igreja, de grandes doutores da Igreja, o século dos doutores capadócios, como São Basílio, São Gregório Nazianzo, São Gregório de Nissa. Nós vamos notando toda esta condição e realidade. Então, com a Igreja que vai se tornando cada vez mais presente na sociedade, e você vai vendo isso em várias áreas da escala social, da esfera social, você vê desde realidades de servos, de escravos, né, passando por uma realidade rural, nós vamos notar que o cristianismo ele vem a surgir de fato numa zona mais urbana, mas aos poucos ele vai ganhando também espaço na zona rural, né? São Martinho de Tours, por exemplo, é um dos baluartes desse processo. E aí você vai percebendo que ele vai se desenvolvendo em todas as esferas da sociedade. Até mesmo se nós observarmos na esfera política, nós vamos encontrar cristãos já, né, dentro dessa realidade. Uma realidade também aristocrática, a realidade da nobreza. Você vê cristãos ali fervilhando neste século ao longo do Império Romano. Só que aí você vai percebendo que ele vai começando a mudar de bases, até mesmo a consciência moral, a consciência social, se assim bem pudermos perceber. A começar pelas próprias virtudes humanas, a prática das virtudes humanas, né? Se nós percebermos aquelas virtudes que nós podemos notar como sendo virtudes teologais, né? A fé, a esperança, a caridade, que a Igreja ela vai tornando cada vez mais incisiva no meio do seu povo, né? Mas também as virtudes cardeais, se nós pudermos assim perceber, como a virtude da prudência, ou a virtude da justiça, a virtude da fortaleza, a virtude da temperança, que nós percebemos que já existiam essas virtudes na escala do Império Romano, antes mesmo do cristianismo, né? A prudência não era tida verdadeiramente com esse nome, não era conhecida assim, né? Chamava-se muito a sabedoria. Nós percebemos isso nos filósofos, que nós podemos notar, por exemplo, Aristóteles, Platão mesmo, que falavam sobre esta realidade da sabedoria, né? E que depois nós vamos percebendo que isso vai se constituindo de fato como uma virtude, mas também a virtude da justiça. A justiça dentro da configuração do império, nós vamos notar, ela vai cada vez mais cristianizando-se, né? Não apenas uma justiça de caráter social, mas uma justiça de ordem moral, inclusive. A realidade da fortaleza enquanto virtude, nós vamos notar que para o Império Romano a fortaleza implicava o ser forte, o ser corajoso, né? Nós vamos notar esta realidade, o conquistar e a partir daí dominar os conquistados, né? Dentro da perspectiva cristã, a fortaleza vai ganhando uma nova realidade, ela vai ganhando um aspecto, de certa forma, mais passivo e vai se configurando a chamada paciência, né? Pacere, se nós formos evidenciar, a capacidade de bem sofrer, se assim bem notarmos, de bem aceitar o sofrimento, que também está dentro da dimensão ligada à virtude da fortaleza. Né? A realidade de suportar, de ser forte para suportar a cruz, para suportar o sofrimento. Perceba como a consciência moral e a realidade do contexto das virtudes vai mudando nesse aspecto. A realidade mesmo, se nós notarmos, no que diz respeito à chamada temperança, que vai se associar muito com a obra de caridade, com a realidade da caridade cristã. Né? Você vai percebendo essas condições já se impregnando na sociedade neste maravilhoso século IV. Um século de grandes turbulências, seja na área do Ocidente, principalmente no Oriente, né? Turbulências ao nível da África, em Cartago, se nós observarmos, né? Como também podemos evidenciar
em Alexandria, se assim bem notarmos, mas também na região ligada a Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Nós vamos percebendo que há muitas turbulências, mas grandes tesouros vão surgindo a partir destas turbulências, né? Nós vamos notando esta realidade. E aí você vai percebendo esse aspecto, o quanto a igreja vem crescendo neste século no âmbito social, no âmbito político, que também traz consequências concretas dentro deste âmbito, né? Por exemplo, a questão do aumento do cuidado dos pobres, dos desfavorecidos, que vão surgindo. Essa perspectiva não existia dentro da consciência de um cidadão romano antes do cristianismo. Esta consciência vai se desenvolvendo mediante a ação cristã. O cuidado com o pobre por causa de Cristo, não para cultivar uma realidade de justiça social, não para protagonizar o pobre, como nós muitas vezes observamos, né? Porque o cristianismo não veio para solucionar questões sociais, ele veio para ajudar, mas esse não é o fim último do cristianismo. O cristianismo é para salvar almas, de fato, né? E ajudar, cuidar dos pobres na perspectiva de salvar as almas, de também ser testemunho de Cristo ali, de amar o pobre, não apenas para executar um efeito filantrópico, ou gerar uma espécie de ONG, né? Você precisa observar essa condição. A perspectiva cristã de cuidado ao pobre é do cuidado por causa de Cristo, porque enxerga nele o Cristo. E para que o pobre também tenha a salvação de sua alma, se assim bem pudermos notar. Então nós vamos percebendo já no século IV a fundação de algumas instituições de caridade, queridos irmãos. Você vai notar que a Igreja Católica é uma das realidades mais estupendas da Igreja, dos feitos mais estupendos da Igreja, é perceber que a Igreja Católica é a maior, digamos assim, entidade, né, se podemos colocar dessa forma, caritativa do mundo, né? A maior instituição, melhor dizendo, né? A maior instituição caritativa do mundo. Só é você notar pelos seus asilos, pelos seus hospitais, pelos seus leprosários, pelas escolas, pelas creches, né? Você vai notando quanto que a igreja tem de instituições caritativas em nome da Igreja Católica, se assim bem pudermos notar, né? Para você ter uma ideia, no Vaticano existe podemos chamar assim, um departamento, para ficar mais fácil o entendimento, né? Que vamos chamar de esmolaria apostólica, né? Existe podemos colocar assim um termo mais fácil de se compreender, um setor no Vaticano, um departamento responsável por obras de caridade, né? Responsável pelas esmolas, entende? Então, você vai observando, existe até aquele responsável por esta esmolaria apostólica, né? Por dispensar realidades mesmo de cunho caritativo para a sociedade, né? Então você observa toda essa realidade dentro dessa perspectiva, né? Então você nota que é um fator, né? O cuidado que, por exemplo, existe com os viajantes, né? A realidade mesmo de acolhimento dos peregrinos, geração de albergues para os peregrinos, orfanatos, quanta coisa caritativa que a igreja tem feito ao longo destes 2000 anos praticamente de história, né? E é interessante notar que muitos leprosários, muitos asilos, muitas escolas, creches levam o nome de santos, né? Você pode perceber justamente isso. Dentro da sua realidade, você pode notar que existe um local caritativo que, se você for perceber ali, por vezes tem um nome referente a algo que remete à fé católica, né? Então você nota esta beleza, esta maravilha, se assim bem pudermos perceber. A partir do século IV, a igreja ela começa a avançar dentro do seu projeto evangelizador e civilizacional, de modo a proporcionar em várias áreas do conhecimento a sua contribuição. Então você vê a igreja falando sobre realidade da caridade, você vê a igreja atuando até mesmo na economia. A igreja no século IV começa a atuar de forma mais incisiva no direito, né? É de onde vai surgir o que nós costumamos chamar hoje de direito canônico. Existem bases lá, né, nos primórdios do cristianismo que vão desenvolver depois o direito canônico de forma mais sistemática, né? Até quando chega no século XX, praticamente, a configuração do Código de Direito Canônico. Agora todo esse direito da igreja vai ser compilado em um Código de Direito Canônico, que foi até São Pio X quem, de fato, pensou
sobre isso, sistematizou isso, né? Não deu tempo ele promulgar o Código de Direito Canônico, porque faleceu em 1914, mas Bento XV, o seu sucessor, de fato promulga este direito em 1917, né? Então você vai percebendo esta realidade, depois São João Paulo II, em 83, faz a reforma no direito e um novo Código de Direito Canônico é aprovado em 83, que é o vigente, né, se nós observarmos. Mas toda essa configuração vem surgindo lá dos primórdios da igreja, né? Se nós pudermos perceber toda esta realidade. Outro detalhe importante que nós podemos notar dentro da renovação destes valores, porque se você perceber agora a consciência do fiel, a consciência do cidadão romano está mudando, você percebe esta realidade neste século IV, e nós vamos notando justamente diante disso como a sociedade civil vai se constituindo gradativamente ao longo deste século. Inclusive, se nós percebermos também, até mesmo quanto à realidade da própria justiça social. Daniel Oppes, ele cita aqui no seu primeiro volume, uma sequência de livros que ele tem relacionados à história da Igreja de Cristo, ele cita aqui no seu primeiro volume, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, um depoimento até mesmo de Juliano o Apóstata, o rei, o imperador, que era contrário ao cristianismo. Ele queria fazer o paganismo voltar com toda força. Olha o que ele vai dizer com relação a essa realidade da justiça, a essa realidade da caridade, a essa realidade do cristianismo. Ele diz o seguinte: o testemunho de um pagão, Juliano Apóstata, faz-nos ver expressamente a influência que esta ação caritativa da igreja exercia, por exemplo, sobre toda a sociedade. Ele vai dizer: não vemos nós que o que mais tem contribuído para desenvolver o ateísmo, isto é, para ele o cristianismo, ou seja, aqui Juliano está se referindo aos cristãos como ateus, né? Por quê? Porque não adoravam os deuses dele, né? Os falsos deuses dele. Aí eles chamavam os cristãos de ateus. E ele diz: o que mais tem contribuído para com os estrangeiros, para com o desenvolver o ateísmo, no caso dele é com relação aos cristãos, o que mais tem contribuído é a humanidade para com os estrangeiros. Olha só como ele fala. O que mais tem contribuído para que esses cristãos se desenvolvam é a humanidade que ele tem para os de fora, para com os de fora. A solicitude para com todos e até a previdência para com os mortos. É com isso que nos devemos preocupar sem qualquer fingimento. Nós deveríamos nos preocupar com isso. No entanto, quem se preocupa com isso são os cristãos que estão preocupados, né? Em outro depoimento ele vai dizer, eles ajudam até os pagãos que são seus inimigos. Os pagãos que estão à beira da morte, os cristãos vão lá e ajudam. E ajudando os pagãos, aqueles pagãos se convertem. Pagão que tinha maltratado o cristão, perceba bem a realidade. Venha comigo para esse contexto histórico. O pagão maltratou, humilhou, até mesmo, quem sabe, gerou algum escárnio ali para com aquele cristão, e aquele pagão de alguma forma adoece, aí vem o cristão e vai lá e toma conta e cuida daquele pagão, e aquele pagão até melhora das suas dores, das suas crises, né? Do seu processo de adoecimento, das suas feridas, porque ele foi para a guerra, vamos dizer assim, enquanto que a cultura romana era de abandonar aquele soldado, o cristianismo vinha e acolhia. Apesar de que corria-se o risco de que aquele pagão depois se voltasse contra o cristão. Eles corriam o risco. E aí o que acontecia? Muitas vezes a conversão daquele pagão, por causa daquele feito cristão, né? O cristianismo que buscava de fato viver a experiência do evangelho, quando ele vai falar da necessidade, que Jesus mesmo diz, a necessidade necessária vos é nascer de novo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Percebia-se isso muito claramente, isso muito patente nos primeiros séculos do cristianismo, de forma quase como que literal, ouvindo mesmo, como que ouvindo as palavras do mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Era isso que ele estava fazendo. Amando um inimigo, porque naquele contexto, aquele pagão era um inimigo. Orai por quem vos persegue, por quem vos faz mal, né? E Jesus mandava fazer isso e eles faziam de forma muito patente, muito evidente ali, né? Você percebe essa realidade. Amai os inimigos. Não há nada mais cristiforme do que amar o inimigo.
Você ter ciência de que ele é um inimigo, objetivamente falando, e você ainda assim ser capaz de amá-lo. Não há nada que conforme mais a imagem de Cristo do que amar o inimigo, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo o faz, né? Porque amar o inimigo não é natural. Não é natural amar o inimigo, é natural amar um amigo, é natural amar os familiares, é natural amar um filho, amar um pai, amar uma mãe, né? Amar um irmão. Mas amar um inimigo não é natural. Amar um inimigo é sobrenatural. Preste bem atenção sobre essa realidade. Por isso que Jesus nunca mandou amar um pai ou a mãe ou um irmão, porque é natural, faz parte da natureza já fazer isso. Ele manda amar o próximo, quem você não conhece. Ele manda amar o inimigo, que chega dói às vezes no ouvido dizer ame seu inimigo, né? Às vezes você sente até ojeriza, por vezes porque não faz parte dessa natureza, porque é sobrenatural. Precisa realmente do auxílio da graça. Amar quem te faz mal, efetivamente amar o inimigo dentro dessa perspectiva. E aí, o Juliano diz mais: é com isso que devemos nos preocupar sem qualquer fingimento. Seria vergonhoso que quando os ímpios galileus, ele chama os galileus de ímpios, né? O discurso é o contrário. Os ímpios galileus, além dos seus próprios mendigos, nutrem os nossos. Olha só que interessante, o próprio imperador reconhecendo. Ainda que eles façam isso, que nós víssemos os nossos miseráveis privados daqueles socorros que lhe devemos. Ou seja, ele mesmo reconhece que não presta socorro aos seus, e os cristãos, sem ter essa obrigação, assim o fazem. Prestam socorros àqueles pagãos, né? Então você vê toda esta realidade, e o autor aqui ainda vai dizer: palavras como estas caracterizam bem a renovação operada pelo cristianismo. Isto no século IV. Interessante percebermos esta condição. E mais ainda, ele vai observando, fazendo esta análise dentro deste século, começa-se a questionar também sobre a realidade da escravidão, que ela de fato não foi abolida ainda, até mesmo por todo um contexto histórico, né? O homem ele vai aos poucos ganhando essa consciência da necessidade da liberdade. O cristianismo vai colocar aqui uma nova realidade de escravidão, né? Vai falar a respeito da escravidão, não a escravidão de forma de uma pessoa para com outra, né? Que foi assim, você comprou aquela pessoa e por isso você tem direitos sobre ela. Mas aqui o cristianismo vai entrar em consonância com relação à realidade da escravidão do pecado, né? Está escravo diante do pecado, diante desta condição, né? Então você nota justamente essa outra abordagem, essa mudança no discurso, né? Como ele mesmo vai colocar. São Gregório de Nissa, por exemplo, ele vai escrever justamente sobre essa realidade. Possuir homens é como que comprar a imagem de Deus, né? E ele aí vai combatendo esta realidade da escravidão, se assim bem notarmos, se bem observarmos. E aí você vai percebendo que gradativamente o cristianismo também vai começando a se impor contra esse tipo de realidade, né? Quando vão sendo batizados, agora o próximo passo é o quê? A libertação, a alforria, né? E aí você vai percebendo toda essa abordagem. E da mesma forma como nós notamos isso, você também vê a realidade do direito, como falávamos há pouco, que vai impregnando cada vez mais de princípios cristãos toda esta realidade existente nesse século, né? Até mesmo a ação dos próprios bispos vai ganhando corporeidade, se assim bem notarmos. Os bispos também vão ganhando até mesmo funções ligadas a esta realidade do direito, né? Recebendo até mesmo uma espécie de autoridade jurisdicional em certos casos, né? Se assim bem percebermos. Da mesma forma, você vai notando que se transforma, por exemplo, a condição da mulher, a condição do casamento, né? As pessoas costumam acusar a igreja de que a igreja foi opressora do ponto de vista de oprimir a mulher, né? Citando esta realidade até mesmo do patriarcado, que sempre se fala muito, associa-se muito o patriarcado à realidade da igreja, mas deixa eu dizer, o cristianismo não oprimiu a mulher, pelo contrário, Jesus é que passou a dar voz às mulheres que antes elas não tinham, por conta da própria cultura judaica, né? E até mesmo dentro do contexto do império. Elas não tinham vez. Jesus passou a dar vozes à mulher, né? Você vê essa perspectiva muito evidente nos próprios evangelhos, né? E ainda por cima também uma nova conotação ao casamento, se nós assim bem observarmos, né? Você pode observar, inclusive, que a maior de todas as criaturas, o cristianismo diz o quê? Qual é a maior de todas as criaturas, né? Nós fomos observar é justamente uma
mulher, né? A Virgem Maria. Então, o cristianismo eleva a mulher a uma condição que nenhuma outra criatura, seja ela humana, seja ela angélica, inclusive tem. Ou seja, na pessoa da Virgem Maria, isso se torna muito premente no século V, inclusive quando é promulgado, proclamado o dogma da maternidade divina de Maria. Maria, mãe de Deus, Theotokos, né? Maria não é simplesmente Christotokos, mãe da natureza humana de Cristo, mas é mãe da pessoa do Verbo eterno do Pai, né? Vamos dizer assim, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, se nós formos evidenciar, né? A natureza humana e divina ali na única pessoa do Verbo, né? Então você vai observando essa realidade, essa discussão que começa a se evidenciar de forma muito forte a partir do Concílio de Éfeso no século V, né? No ano 431, né? Mais ou menos ali, você já via esta realidade. Mais adiante, a Igreja vai proclamar o dogma da virgindade perpétua de Maria, depois o dogma da Imaculada Conceição, séculos depois, né, no século XIX, no século XX, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então você vai percebendo que a mulher, especialmente na pessoa da Virgem Maria, ela vai ganhando grande importância por ocasião do cristianismo, né? Nós vamos perceber mulheres que são tidas por rainhas, né? Não são rainhas em alguns reinos, se assim pudermos observar. Então você vê que a mulher é muito pelo contrário do que pensam, do que dizem, do que fala inclusive o feminismo, a mulher ela é de fato promovida no cristianismo. É só você observar a história, entende? Então você percebe toda esta condição e realidade do aspecto, especialmente no âmbito espiritual, né? Para a igreja você vai percebendo essa condição. E a igreja também vai operando também muitas realidades quanto aos costumes, se assim bem percebermos, né? Nós notamos justamente que afora o direito civil que vai se constituindo, se tornando cada vez mais evidente, realidades do direito, que se nós formos notar e observar, nos influenciam até hoje, né? O próprio direito canônico mesmo vai gerar influência no direito civil, no direito constitucional, no direito penal, né? Nós vamos notando essa realidade, até no próprio direito tributário, pegando o gancho da economia, o quanto a igreja também influenciou a economia, né? Então você vai percebendo toda essa realidade dentro desse processo. E eu estou falando apenas aqui alguns aspectos do desenvolvimento da igreja na sociedade no século IV. Inclusive do ponto de vista mesmo dos costumes, como falarmos com grandes exemplos de santos, né? Como Santo Hilário de Poitiers mesmo, como Santo Atanásio, né? Santo Atanásio no Oriente, Santo Hilário de Poitiers no Ocidente, ele era inclusive chamado de o Atanásio do Ocidente, né? Grandes testemunhos assim que arrastavam, por causa do seu testemunho, arrastavam também muita gente para Deus, né? Muitas almas, inclusive, para Deus. Então você vai notando toda esta condição. A realidade mesmo da tortura que existia no Império Romano vai sendo atenuada, né? Aqueles grandes espetáculos que a gente via muitas vezes nas arenas romanas que reuniam multidões para ver, por exemplo, situações de criminosos que eram torturados, criminosos que tinham partes do corpo decepadas, né? Criminosos que eram torturados por animais. Dentro desse contexto surge até mesmo a realidade das torturas e dos martírios cristãos, que se tornou também tipo de espetáculo para aquele povo. Quer dizer, tudo isso aos poucos vai sendo atenuado no século IV pela mudança de consciência, por causa dos valores cristãos que vão sendo aos poucos sendo colocados ali naquela sociedade, até depois de atenuados serem de fato abolidos, se assim bem observarmos. Nós vamos notando esse processo progressivamente sendo atenuado até serem abolidos e se tornarem de fato inofensivas realidades, né? Nos séculos IV, V, VI, aqueles espetáculos vão sendo aos poucos sendo observados que toda essa parte de tortura, né, vai sendo tirada e de fato vai se tornando algo mais saudável, né? Alguns espetáculos, se assim bem o pudermos evidenciar dentro desse processo. Então você nota a mudança de toda esta gama de contextos ligados às realidades do corpo social, né, do tecido social que nós percebemos no século IV. E aí, dentro desse contexto ainda, nós podemos perceber a realidade dos bispos, né, os próprios bispos, o papel dos bispos em geral,
né? Se assim bem pudermos notar, daquilo que podemos chamar de a plebs Christi, né? Do latim, se nós pudermos observar, o chamado povo dos batizados, né? Era este povo de batizados que estava gradativamente observando-se ali na sociedade. E aí nós vamos percebendo que dentro dessa renovação, uma alteração que se torna muito evidente, né, de comportamento, era justamente com relação à realidade dos bispos, né, que faziam um certo contraste entre o poder e a autoridade, porque os bispos, eles nesse século, eles conseguiram adquirir de fato tanto poder como autoridade. Se nós observarmos, desde o século I, século II na era apostólica, né, depois na era pós-apostólica, nós falávamos sempre aqui dos bispos do século II, que tinham grande autoridade, grande autonomia, tinham um testemunho tremendo, né? Nós podemos perceber, nós vamos notando que os bispos ali, até esse contexto mesmo do século IV, eles eram postos a esta função episcopal muitas vezes tirados do próprio povo, né, indicados pelo próprio povo, pela própria plebe. Então o bispo, ele sabia o que é que o povo passava. Ele tinha vivenciado realidades como a plebe, como o povo. E dali ele sai e vai se constituir parte do corpo episcopal. Então por isso que o santo Atanásio defende tão bem a sua realidade do ponto de vista diocesano, se assim pudermos notar com esse termo, né? Ele vai defender muito bem ali as suas ovelhas. Santo Hilário de Poitiers, ele conhece os problemas do povo, porque saiu do povo, não foi eleito mediante um processo de elite, né? Vamos dizer assim. Não foi simplesmente uma indicação. Você vai perceber que eles foram eleitos mediante a aprovação popular. Então você vai notar que quando o bispo está falando, ele está muitas vezes evidenciando ali o pensamento do povo, né? O sentimento do povo. Então ele vai ganhando esta autoridade, e junto com esta autoridade, a realidade do testemunho eficaz. Se assim bem notarmos, com tantos bispos, se nós percebemos aí ao longo desse contexto, né? E aí esses bispos, eles vão ganhando cada vez mais uma autoridade, se nós pudermos notar, uma função civil, inclusive, né? As pessoas procuravam os bispos, se nós pudermos aqui elencar os bispos do século IV, por exemplo, São João Crisóstomo era bispo, São Basílio Magno, no Oriente, era bispo, Capadócio, né? São Gregório de Nissa era bispo, São Gregório Nazianzo, patriarca, né, de Constantinopla. Então você vai percebendo, chegou a ser patriarca, inclusive, então você vai notando, né? Santo Atanásio, do mesmo jeito, era bispo, e aí você vai percebendo, Santo Hilário de Poitiers também, bispo. Você vai notando que as pessoas vão procurando esses bispos, né? Eu estou citando apenas aqueles mais notórios, né? Dentre eles aí você tem os padres e doutores da igreja, mas existiram inúmeros outros que também tinham a autoridade e também tinham esta realidade vivificante, né? E aí você vai percebendo que as pessoas acabavam procurando os bispos até para a resolução de problemas de cunho civil, né? De questões de fato sociais. Muitas vezes procuravam um bispo para resolver uma querela que caberia mais a um juiz fazê-lo, e não a um bispo. Mas o bispo tinha tanta autoridade e tanto testemunho que ele era a pessoa ideal para fazer isso quando você estava se deparando com uma Roma esfacelada, né? Com o Império Romano já em fase de esfacelamento, em fase mesmo de falência, né? O próprio Império mesmo declarava falência. E aí a igreja era a única instituição praticamente de pé para solucionar questões tão delicadas e complexas muitas vezes. E era o bispo que se recorria. Por isso que se vai admitindo, desde mais tenro processo da época mesmo, dos primórdios do cristianismo, de que a autoridade do bispo, o bispo ele deve ser alguém que de fato seja virtuoso, né? Alguém que realmente possa dar o exemplo, os bispos, né? E mais ainda o bispo de Roma, era aquele bispo que, de fato, estava governando uma sede episcopal que presidia todas as outras, né? No dizer de Santo Inácio de Antioquia, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer aquela sede que preside as demais, né? Então você vai notando toda esta realidade e condição para o lado dos bispos. Então, se nós notarmos aí grandes bispos que nós pudermos perceber, e nós também podemos observar grandes bispos dentro do contexto do papado que vai se constituindo e se consolidando agora
no século IV, né? Nós já percebíamos no século III mesmo, Papa Fabiano, São Fabiano, né, no século III, que foi justamente alguém aclamado pelo povo para ser o bispo de Roma. Ele nem sequer era ordenado sacerdote, e o povo o aclamara para ser bispo de Roma, para ser aquele que ia chefiar a igreja, né? Então você percebe essa ação do povo no começo dos primeiros séculos, né? Logo nos primeiros 4 séculos principalmente, e depois grandes outros bispos que vão se insurgindo ali, né? Como Milcíades ou Melquíades, né? O grande Silvestre primeiro, depois Marcos, e por aí vai, você vai observando essa realidade. Libério no século IV, Júlio I, né? Damaso, o grande Papa São Damaso, que encarrega São Jerônimo de traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico, os trechos em aramaico e o grego, né? Especialmente do Novo Testamento para o latim, né? Constituindo a Vulgata Latina. Depois de São Damaso vem São Cirício, ali para finalizar o século IV, no ano 399. Depois viria ainda, na virada do século, né, o Papa Santo Anastácio I. Então você vai notando toda esta realidade em que os bispos, e aí também o bispo de Roma, ganhava cada vez mais projeção. E eram aquelas autoridades que iriam, de fato, estar resolvendo problemas de gravidade na ordem civil, né? Se nós pudermos observar, não apenas na ordem religiosa. Incontáveis foram as vezes, por exemplo, que Santo Ambrósio de Milão, uma grande diocese de Milão, foi chamado pelo próprio povo mesmo e era procurado pelas pessoas para resolver questões de caráter social. Santo Agostinho perdeu a conta, né? Do fato de Santo Agostinho, nós já estamos na época dele aqui. Ele perdeu a conta de quantas vezes ele precisava intervir em questões de cunho social, não apenas cunho religioso. E aí você via, porque era necessário, de fato, ser dotado daquelas virtudes que falávamos no início, né? As virtudes cardeais, a virtude da prudência, a virtude da fortaleza, da justiça, da temperança, para bem servir a este povo, né? Se assim bem notarmos. Santo Agostinho, por exemplo, grande expoente do contexto mesmo dos padres da igreja, né? Se assim bem pudermos perceber, dos grandes padres, não o maior dos padres da igreja, se assim bem pudermos notar. Então, você vai percebendo toda esta amostra, toda esta abordagem dentro desse contexto, e a igreja ela vai aos poucos gerando esse papel civilizacional por toda a Idade Média que vai se suceder. Né? Nos próximos 1000 anos, você vai notando toda essa realidade de papel civilizacional que a igreja faz, convertendo os bárbaros, depois os vikings, né? E mais adiante desenvolvendo o caráter das grandes catedrais, né? Já no século XIII, no século XII, século XIII. Então você vai notando todo este papel e você vai notando que os bispos, dentro desse contexto, vão assumindo um papel quase que universal, né? E aí a igreja vai assumindo o seu papel de fato, como construtora da civilização ocidental, tendo o seu papel desempenhado, seja, como eu disse, na economia, seja na moral, seja no direito, seja na própria ciência, na própria tecnologia, né? A igreja é quem vai praticamente constituir a composição do método científico mais tarde, e a igreja é responsável também pelo desenvolvimento das grandes universidades. O sistema universitário, como nós o conhecemos, foi instituído, se nós observarmos, pela Constituição da Igreja, embora tivesse também suas consequências, de certa forma, contrárias, né? Teve consequências também penosas ali, o desenvolvimento, o surgimento das universidades com uma outra conotação, mas também teve a participação da igreja nesse contexto. O método científico, inclusive, né? Então você vai percebendo quanto que a igreja contribuiu para o desenvolvimento de tudo aquilo que nós hoje vivenciamos e que esta sociedade moderna hoje insiste em querer atacar a igreja, né? Acusando-a de obscurantismo. Nós percebemos o quanto esta sociedade moderna tem sido injusta para com aquela que a construiu, que ajudou a construir, se assim bem notarmos, né? Ajudou a construir a civilização ocidental. E hoje esta mesma civilização se volta contra a igreja. E é muito triste de vermos esta realidade quando notamos que a história ela é muito mais bonita e muito mais rica quando nós percebemos que os grandes santos deram as suas vidas para a construção de tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, né? As diversas congregações e tantas outras realidades. Mas isso já seria uma discussão e para um outro momento, se assim bem pudermos ir notando aqui, né? Para que nós possamos perceber, como vamos ver mais adiante, a evolução dos bispados
e da configuração mesmo e consolidação dos bispos a partir da pessoa de Santo Ambrósio e logo em seguida do grande Santo Agostinho, que foi o grande expoente, digamos assim, dentre os padres da Igreja, que gerou uma contribuição grandiosíssima para a doutrina cristã, no aspecto trinitário, né? Sobre a realidade do próprio batismo, sobre a graça, né? Que nós vamos notar que Santo Agostinho teve contribuições assim valiosíssimas nesse contexto, inclusive até mesmo no seu próprio testemunho, que é citado nas suas confissões, né? Que é dito nas suas confissões. Mas são realidades que ficam para outro momento, para que a gente possa, de fato, esmiuçar mesmo esta realidade ligada a Santo Agostinho. No mais, desde já quero agradecer a você por ter estado comigo até aqui e que você continue realmente perseverando nos seus estudos relacionados à vida da igreja, à história da igreja antiga, porque a gente não consegue amar aquilo que não conhece, né? Preciso conhecer esta realidade, esta beleza, para de fato aderir a ela, para de fato amá-la, né? Conhecer a verdade, para aderir à verdade e, consequentemente, amá-la. Peçamos à Virgem Maria que ela nos dê essa graça de ter a nossa inteligência iluminada e a nossa vontade mesmo buscando as coisas do alto, ordenada para buscar as coisas do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.